João Batista, a voz que preparou o caminho. Sob o céu ardente da Judéia, onde o sol castiga a areia dourada e o vento sussurra entre as rochas milenares, uma voz ecoou no deserto. Não era a voz do poder, da riqueza ou da pompa religiosa. Era a voz da verdade, intransigente, pura, profética. Era a voz de um homem chamado João, aquele que ficaria conhecido como João Batista, o último e maior dos profetas do Antigo Testamento, o precursor que preparou o caminho para o próprio Messias. Esta é uma história real, registrada nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É a história de um homem que nasceu de uma promessa, viveu em santidade radical e morreu como mártir da verdade. É a história de quem ensinou ao mundo que o arrependimento genuíno abre as portas do reino dos céus. Nosso relato começa nos dias do rei Herodes, o Grande, quando a Judéia vivia sob o jugo romano e o templo de Jerusalém ainda resplandecia em mármore branco e ouro, erguendo-se majestoso sobre o Monte Moriá. Entre os átrios sagrados, onde o incenso subia em espirais perfumadas e os sacerdotes cumpriam seus deveres diários, servia um homem justo chamado Zacarias. Zacarias pertencia à ordem sacerdotal de Abias, uma das 24 divisões que se revezavam no serviço do templo. Sua esposa, Isabel, era descendente da linhagem de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Ambos eram irrepreensíveis diante de Deus, obedecendo fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas suas vidas carregavam uma dor silenciosa. Isabel era estéril, e ambos já haviam avançado em idade. Naquele tempo, a esterilidade era vista como uma vergonha, uma tristeza que pesava sobre os ombros como um fardo invisível. Chegou o dia em que coube a Zacarias, por sorteio conforme o costume sacerdotal, entrar no lugar santo do templo para queimar incenso diante do Senhor. Era uma honra rara, que talvez acontecesse uma única vez na vida de um sacerdote. Enquanto a multidão do povo orava do lado de fora, no pátio iluminado pelo sol da manhã, Zacarias adentrou o ambiente sagrado. O lugar santo era envolto em penumbra mística. A luz das lâmpadas de ouro tremeluziam contra as paredes, o aroma do incenso preenchia o ar com fragrância celestial, e o silêncio era tão profundo que se podia ouvir o próprio coração palpitar. Ali, diante do altar de ouro, algo extraordinário aconteceu. De repente, à direita do altar, surgiu uma figura radiante. Era um anjo do Senhor, e sua presença encheu o ambiente com uma glória que fez Zacarias tremer de temor. O sacerdote sentiu suas pernas fraquejarem, seu coração disparar, e o medo tomou conta de todo o seu ser. Mas a voz do anjo era firme e cheia de paz. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo preparado. Zacarias, ainda em choque, lutou entre a fé e a dúvida. Sua mente racional argumentava: como posso ter certeza disso? Pois eu sou velho, e minha esposa é de idade avançada. O anjo respondeu com autoridade: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te anunciar estas boas novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Do lado de fora, o povo esperava e se admirava da demora de Zacarias no santuário. Quando finalmente ele saiu, não conseguia falar. Apenas gesticulava, fazendo sinais, e todos compreenderam que ele havia tido uma visão no templo. Zacarias retornou para sua casa nas colinas da Judéia, onde aldeias de pedra se aninham entre olivais e vinhedos. Sua esposa Isabel logo concebeu, e por 5 meses permaneceu em reclusão, maravilhada com a graça de Deus que havia removido sua humilhação entre os homens. Os meses se passaram lentamente naquela casa simples de paredes de pedra calcária, onde a luz do dia entrava pelas pequenas janelas e o cheiro de pão assado enchia a cozinha. Isabel sentia a criança crescer em seu ventre, um milagre vivo que pulsava com a promessa divina. Quando chegou o tempo do parto, Isabel deu à luz um menino robusto e saudável.
A alegria explodiu entre vizinhos e parentes. Todos se regozijavam com aquela bênção inesperada, aquele presente de Deus para um casal que já havia desistido de sonhar com filhos. No 8º dia, conforme a lei de Moisés, todos se reuniram para a circuncisão do menino. Era costume dar ao filho o nome do pai, e muitos insistiam: ele deve se chamar Zacarias. Mas Isabel, com firmeza surpreendente, declarou: não, ele se chamará João. Os familiares protestaram, confusos, mas não há ninguém em tua parentela com esse nome. Então fizeram sinais a Zacarias, perguntando como queria que o menino fosse chamado. Zacarias pediu uma tábua de escrever, provavelmente coberta com cera, onde se gravavam letras com um estilete de bronze. Com mão firme, ele escreveu as palavras que todos leram com espanto: o seu nome é João. Naquele exato instante, como se cordas invisíveis tivessem sido cortadas, a boca de Zacarias se abriu. Sua língua se soltou. E ele, que havia permanecido em silêncio por 9 longos meses, começou a falar, louvando a Deus em voz alta. Mas não eram palavras comuns. O Espírito Santo veio sobre Zacarias, e ele profetizou, sua voz ressoando pelas paredes da casa: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Então, voltando-se para o pequeno João, envolto em panos simples nos braços de sua mãe, Zacarias declarou o destino daquele menino: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante da face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. O temor de Deus caiu sobre todos os que habitavam naquela região montanhosa da Judéia. As notícias se espalharam rapidamente de aldeia em aldeia, pelos caminhos de pedra que serpenteavam entre os montes. As pessoas comentavam admiradas: que virá a ser este menino? Porque, certamente, a mão do Senhor estava com ele. João cresceu, e seu espírito se fortalecia dia após dia. Mas sua trajetória não seria comum. Enquanto outros meninos de sua idade aprendiam o ofício de seus pais nas aldeias, trabalhando com ferramentas ou cuidando de rebanhos, João foi conduzido por Deus para um caminho diferente. Ele habitou nos desertos da Judéia, aquela vastidão árida e silenciosa que se estende entre as montanhas de Jerusalém e o Mar Morto. Era uma região de extremos, o calor abrasador do dia dava lugar ao frio cortante da noite. A paisagem era de rochas cor de âmbar, ravinas profundas, penhascos íngremes e raras manchas de vegetação rasteira. Era um lugar de solidão absoluta, onde o silêncio era quebrado apenas pelo uivo ocasional do vento ou pelo grito distante de uma águia. Ali, longe do ruído das cidades, das sinagogas lotadas e dos debates dos doutores da lei, João encontrou Deus de forma profunda e intensa. O deserto se tornou sua escola, sua sinagoga, seu seminário. Enquanto o sol nascia incendiando o horizonte em tons de laranja e púrpura, João orava. Quando a lua cheia iluminava as dunas prateadas, ele meditava nas escrituras que haviam sido gravadas em seu coração. Sua aparência refletia a sua vocação. João não usava as vestes finas dos sacerdotes, nem os mantos religiosos dos fariseus. Vestia-se com roupas tecidas de pelos de camelo, ásperas, rústicas, práticas. Um cinto de couro circundava sua cintura, no estilo dos antigos profetas. Sua comida era o que o deserto oferecia: gafanhotos, permitidos pela lei mosaica e ricos em proteína, e mel silvestre, encontrado em fendas de rochas onde abelhas selvagens construíam suas colmeias. Tudo em João apontava para uma vida de separação, santidade e dependência total de Deus. Ele não buscava conforto, não ansiava por reconhecimento, não desejava riquezas. Sua única paixão era conhecer a voz de Deus e estar pronto para cumprir sua missão. Então, no tempo determinado pelo céu, após anos de preparação invisível, chegou o momento de João se manifestar a Israel. A palavra de Deus veio a João enquanto ele estava no deserto da Judéia. Não houve dúvida, nem confusão. Era uma ordem clara, uma comissão divina, era hora de falar. João saiu do deserto e começou a pregar nas proximidades do rio Jordão, aquele rio histórico onde Israel havia atravessado para entrar na terra prometida sob a liderança de Josué, onde o profeta Eliseu havia curado Naamã, o sírio. Era um lugar carregado de memória e significado. Sua mensagem era direta, sem rodeios, sem suavização.
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A voz de João ecoava com autoridade profética. Era como se os antigos profetas, Elias, Isaías, Jeremias, tivessem voltado. Havia poder naquela voz, uma unção que penetrava os corações mais endurecidos. As multidões começaram a vir. De Jerusalém, da Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, pessoas de todas as classes sociais caminhavam pelos trilhos empoeirados sob o sol escaldante para ouvir aquele pregador estranho e magnético. Vinham os pobres, com suas túnicas remendadas e pés descalços cobertos de poeira. Vinham os comerciantes, deixando temporariamente suas tendas nos mercados. Vinham os soldados romanos, duros e disciplinados, mas curiosos. Vinham os cobradores de impostos, desprezados pelo povo, mas sedentos por algo além do dinheiro. Vinham até os fariseus e saduceus, os líderes religiosos com suas vestes elaboradas e suas tradições meticulosas. João os batizava no Rio Jordão como sinal exterior de um arrependimento interior. As águas do rio, frescas e correntes, tornavam-se o símbolo de uma vida lavada, purificada, renovada. As pessoas desciam as margens de pedra e areia, confessavam seus pecados em voz alta, e João as imersava nas águas enquanto o sol se refletia na superfície ondulante. Mas João não era um pregador que buscava agradar. Quando fariseus e saduceus se aproximavam, exibindo suas vestes religiosas e esperando tratamento especial, João os confrontava sem medo. Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Suas palavras eram como fogo. Ele denunciava a hipocrisia religiosa, a confiança vazia em ancestralidade e tradições externas. João insistia que o verdadeiro arrependimento não era um ritual vazio, mas uma transformação radical do coração que produzia mudança visível de vida. As pessoas, convencidas em seus corações, perguntavam: então, que devemos fazer? João respondia com instruções práticas e concretas: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Aos cobradores de impostos, conhecidos por sua extorsão e corrupção, João ordenava: não cobreis mais do que o que vos está ordenado. Aos soldados, que frequentemente abusavam de seu poder para intimidar e extorquir, ele dizia: a ninguém façais violência, não acuseis falsamente, e contentai-vos com vosso soldo. A mensagem de João era clara: a verdadeira espiritualidade se manifesta em justiça, generosidade, honestidade e contentamento. Mas João não veio apenas para pregar arrependimento. Ele veio para apontar para outro. O povo começou a questionar em seus corações: seria João o Messias esperado? Afinal, fazia séculos que Israel aguardava o ungido, o libertador prometido pelos profetas. A pregação poderosa de João, os milagres de conversão genuína, a autoridade em sua voz, tudo isso fazia as pessoas se perguntarem se o reino finalmente havia chegado através dele. Mas João sempre redirecionava a atenção para longe de si mesmo. Com humildade profunda e clareza absoluta, ele declarava: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Desatar as sandálias era a tarefa do mais baixo dos servos. João estava dizendo que nem mesmo era digno de ser o escravo de aquele que viria. Ele continuava, com urgência crescente: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O tempo da paciência divina estava se esgotando. O julgamento se aproximava. Era hora de decisão. Então João fazia uma declaração que se tornaria a sua marca registrada: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa era a essência do ministério de João. Ele era a lua que refletia a luz do sol. Era a voz que anunciava a palavra. Era o amigo do noivo que se regozijava ao ouvir a voz do noivo. Sua alegria estava completa não quando as multidões o seguiam, mas quando elas se voltavam para Jesus. Então, em um dia que mudaria o curso da história humana, Jesus veio da Galiléia até o Rio Jordão para ser batizado por João. João o viu aproximando-se pelas margens do rio, caminhando entre a multidão. Não houve necessidade de apresentações formais.
João, movido pelo Espírito Santo, reconheceu imediatamente quem ele era. E em voz alta, para que todos ouvissem, João proclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era uma declaração teológica profunda, carregada de significado. Durante séculos, Israel havia sacrificado cordeiros no templo como expiação pelos pecados. Mas agora, ali estava o Cordeiro definitivo, aquele que através de seu próprio sangue traria redenção não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Jesus aproximou-se de João e pediu para ser batizado. João, reconhecendo a santidade de Jesus, recuou: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus insistiu com palavras que ecoaram com autoridade divina: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. João compreendeu. Embora Jesus não tivesse pecado para confessar, ele estava se identificando com a humanidade pecadora que viera salvar. Estava inaugurando publicamente seu ministério. Estava cumprindo o plano perfeito de Deus. Então João batizou Jesus nas águas do Jordão. E no exato momento em que Jesus saía da água, algo extraordinário aconteceu. Os céus se abriram, não metaforicamente, mas literalmente, como se um véu invisível tivesse sido rasgado. O Espírito Santo desceu em forma corpórea, como uma pomba, e pousou sobre Jesus. A luz celestial iluminou aquele momento com glória indescritível. E então, uma voz, profunda, poderosa, cheia de amor e autoridade, ressoou dos céus abertos: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Todos os que estavam presentes foram testemunhas. O Pai havia falado. O Filho havia sido ungido. O Espírito havia descido. A Trindade se manifestava na inauguração do ministério do Messias. Para João, aquele foi o ápice de sua vida e missão. Tudo para o que ele havia sido preparado, desde o ventre de sua mãe, convergiu naquele momento sagrado. Mas a fidelidade de João à verdade não terminaria em glória terrena. Ela o levaria ao sofrimento e à morte. João não fazia acepção de pessoas. Ele pregava a verdade a todos, ricos e pobres, religiosos e pagãos, plebeus e reis. E quando o pecado se manifestava nas cortes do poder, João não se calava. Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande, governava a Galiléia e a Pérea como tetrarca sob o domínio romano. Ele vivia em palácios opulentos, cercado de luxo e poder. Mas Herodes havia cometido um pecado grave e público. Tomara para si Herodias, esposa de seu próprio irmão Filipe, enquanto seu irmão ainda vivia. Era adultério e incesto aos olhos da lei de Moisés. João não podia ficar em silêncio. Repetidamente, ele confrontava Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias, envergonhada e furiosa com a denúncia pública de João, nutria ódio mortal contra o profeta. Ela desejava matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João. O rei sabia que João era um homem justo e santo, e gostava de ouvi-lo, embora suas palavras o perturbassem profundamente. Mas a pressão de Herodias prevaleceu. Herodes ordenou que João fosse preso e lançado na fortaleza de Maqueronte, uma prisão-palácio situada no topo de uma montanha árida a leste do Mar Morto. Ali, naquela fortaleza de muros grossos e masmorras escuras, João foi acorrentado. Da liberdade do deserto aberto, onde o vento soprava livre e o horizonte se estendia infinitamente, João passou para a escuridão úmida de uma cela. Das multidões atentas que ouviam sua pregação, ele passou para o silêncio opressor da prisão. Das águas vivas do Jordão, ele passou para a imobilidade forçada das correntes. Mesmo ali, João manteve sua fé. Mas em um momento de aflição humana, compreensível para qualquer pessoa que sofre, João enviou alguns de seus discípulos a Jesus com uma pergunta: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus não repreendeu João por sua dúvida momentânea. Em vez disso, respondeu aos discípulos: Ide e anunciai a João o que estáis vendo e ouvindo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Eram as obras messiânicas preditas pelos profetas. Jesus estava confirmando a João: Sim, eu sou aquele. Sua missão foi cumprida, João. Tudo o que você fez não foi em vão. No aniversário de Herodes, uma celebração grandiosa foi organizada no palácio.
Os nobres, os oficiais militares, os líderes da Galileia, todos estavam presentes. As mesas estavam fartas com iguarias exóticas, o vinho corria abundantemente, e a música ecoava pelos salões iluminados por inúmeras lâmpadas de óleo. No auge da festa, a filha de Herodias entrou e dançou diante de Herodes e seus convidados. Sua dança agradou tanto ao rei e aos presentes que Herodes, embriagado e imprudente, fez um juramento tolo: "Pede-me o que quiseres, e eu te darei, até metade do meu reino." A jovem saiu e consultou sua mãe: "Que pedirei?" E Herodias, com ódio frio e calculista, viu sua oportunidade de vingança. Ela respondeu: "A cabeça de João Batista." A filha retornou rapidamente ao rei e disse: "Quero que me des agora mesmo, num prato, a cabeça de João Batista." O rosto de Herodes empalideceu. A festa ao seu redor continuava, mas dentro dele havia tumulto. Ele ficou profundamente entristecido. Apesar de seus pecados, Herodes reconhecia a integridade de João. Mas estava preso por seu juramento imprudente, feito publicamente diante de todos os seus convidados. Sua reputação, seu orgulho, sua palavra real estavam em jogo. Com o coração pesado, mas a vontade fraca, Herodes deu a ordem. Um guarda foi enviado imediatamente à prisão. Desceu aos calabouços escuros onde João estava acorrentado. Não houve julgamento, não houve defesa, não houve apelo. A espada foi levantada, e com um golpe brutal, a cabeça de João Batista foi separada de seu corpo. O guarda colocou a cabeça do profeta em um prato, como se fosse uma iguaria macabra, e a trouxe de volta ao salão do banquete. Entregou-a à jovem, e ela, por sua vez, a entregou à sua mãe. Assim morreu João Batista. Não na velhice respeitável de um sacerdote, rodeado por família e honras. Não na glória de uma batalha ou na celebração de uma vitória. Mas numa prisão sombria, vítima da vingança de uma mulher corrupta e da covardia de um rei fraco. Quando os discípulos de João souberam da notícia, vieram, tomaram o corpo e o sepultaram. E então foram contar a Jesus. Jesus, ao ouvir sobre a morte de João, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Seu precursor, seu primo, aquele que o havia batizado e anunciado, havia partido. Mas antes disso, Jesus havia dito palavras que ecoariam através dos séculos sobre João: "Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista." Pense nisso. Jesus declarou que João era o maior de todos os que já haviam nascido. Maior que Abraão, o pai da fé. Maior que Moisés, que recebeu a lei. Maior que Davi, o rei segundo o coração de Deus. Maior que Elias, que fez descer fogo do céu. Maior que Daniel, que fechou a boca dos leões. Por que João era tão grande? Não porque realizou milagres espetaculares, as escrituras não registram nenhum. Não porque escreveu livros ou fundou instituições. Não porque acumulou riquezas ou poder político. João era grande por causa de sua fidelidade absoluta à missão que Deus lhe dera. Ele foi fiel no deserto, quando ninguém o via. Foi fiel na pregação, quando as multidões o seguiam. Foi fiel no confronto, quando os poderosos se enfureciam. Foi fiel na prisão, quando as circunstâncias pareciam contradizer tudo o que ele havia crido. Foi fiel até a morte, quando poderia ter se retratado para salvar sua vida. João não buscou glória para si mesmo, mas apontou constantemente para Jesus. Ele entendia que sua vida tinha um único propósito: preparar o caminho do Senhor. E ele cumpriu esse propósito com excelência. Sua mensagem permanece relevante hoje. O arrependimento ainda é a porta para o reino de Deus. O confronto ao pecado ainda é necessário. A humildade de apontar para Cristo, em vez de buscar reconhecimento pessoal, ainda é a marca do verdadeiro servo de Deus. João nos ensina que a grandeza aos olhos de Deus não se mede por popularidade, longevidade ou sucesso aparente. Mede-se por obediência, por fidelidade, por integridade que permanece firme quando tudo ao redor desmorona. A história de João Batista nos confronta com perguntas profundas. Estamos dispostos a viver radicalmente para Deus, mesmo quando isso significa abrir mão de conforto e segurança? Temos coragem de falar a verdade, mesmo quando ela é impopular ou perigosa? Somos capazes de diminuir para que Cristo cresça em nossas vidas? João viveu apenas cerca de 30 anos. Seu ministério público durou talvez 2 anos.
Ele terminou seus dias decapitado numa prisão sombria. Aos olhos do mundo, sua vida poderia parecer um fracasso ou uma tragédia. Mas aos olhos de Deus, João Batista foi um sucesso estrondoso. Ele cumpriu perfeitamente o propósito para o qual foi criado. Ele preparou o caminho do Senhor. Ele apontou o mundo para o Cordeiro de Deus. E através de sua vida e morte, ele testificou que vale a pena sacrificar tudo por fidelidade ao Deus vivo. A voz que clamou no deserto há 2000 anos ainda ecoa hoje através das páginas das Escrituras, chamando-nos ao arrependimento, à justiça, à humildade e, acima de tudo, a olhar para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que possamos, como João, ser fiéis à nossa vocação, qualquer que seja ela. Que possamos, como João, apontar sempre para Cristo e não para nós mesmos. E que possamos, como João, permanecer firmes na verdade, custe o que custar. Esta foi a história de João Batista, a voz que preparou o caminho, o profeta que viveu o que pregou, o mártir que morreu como viveu, fiel até o fim. Amém.